palavra é sua, Luiz de Falcão Filho. Obrigado, Ademar. Essa proposta da Petrobras, ela, de uma certa forma, provoca uma reestatização, né? Ou seja, uma recompra das ações que hoje estão no poder de minoritários. Isso, no fundo, pelo que eu entendi, você vai utilizar a estrutura de custos e não mais o preço spot no mercado. Ou seja, a gente vai reduzir a rentabilidade da Petrobras e quem se sentir, digamos, incomodado com isso vai vender as ações. É isso, né? Sim, eu confirmo, no curto prazo, essa é uma leitura correta sua, Aloysio, mas eu pretendo, na sequência, é todo um projeto complexo, eu pretendo transformar a Petrobras na maior companhia de energia do mundo. Nós aqui do Ceará já começamos, porque o combustível fóssil é um elemento que vai subir da realidade humana no máximo em 2 décadas. Portanto, a Petrobras, em linha com o que estão fazendo as outras grandes corporações de petróleo do mundo, tem que correr para se reconverter numa empresa de energia. Pula a evidência do hidrogênio verde, mas no caso brasileiro, as energias alternativas, por exemplo, o Parque Eólico do Ceará já é redundante, nós já temos autossuficiência em energia eólica, só não podemos ficar só com ela porque ela é sazonal, por isso aquele equívoco da Dilma que precisa estocar vento e tal, na verdade é porque os ventos são sazonais e há todo um esforço metafórico de estocar vento, significa capacitores, baterias que acumulem sazonalmente essa energia que é produzida numa época e não é produzida no outro, para que haja estabilidade. Mas o complexo solar também, e a Petrobras tem que avançar pesadamente para isso. Portanto, ela vai ser uma companhia que vai sempre valer muito ouro. Eu apenas quero dizer para aquele especulador de curto prazo que o governo brasileiro, como se considera estratégico para a nação, que se assenhorear novamente da estratégia do petróleo, eu quero dizer de novo, se eu estiver errado, eu preciso ser corrigido. O mundo do petróleo é muito peculiar. Ele não é um mundo de concorrência de sanduíche que eu uso para comparar. É um mundo em que há 80% dos barris produzidos são pertencentes a estados nacionais. E apenas 20% pertencem a corporações privadas, que tem uma peculiaridade. Pertence a corporações privadas de nacionalidade absolutamente orgânica de vinculação dos seus governos com elas. Chega a ser confuso em certos momentos da história norte-americana quem manda em quem. Se o governo manda na Chevron, a Chevron manda no governo. Porque vão à guerra os norte-americanos para garantir o abastecimento de petróleo. Como essa questão, inclusive, da guerra híbrida. Toda essa confusão no Oriente Médio, na Venezuela, tudo isso, a base disso é petróleo. Mas, candidato, a gente não corre o risco de criar um novo rumo na Petrobras com essa proposta? Qual seria, digamos, a garantia que a gente tem de que não seria criado um novo déficit a partir disso tudo? Porque toda vez que o governo tentou, de alguma maneira, criar algum controle de preços, isso a gente viu no governo Geisel, governo Dilma, houve uma agressão, né? Preços devem ser livres, se houver concorrência. Eu não tenho nenhuma proposta, nada que eu falei aqui fala em controle de preço. Eu falei em montar uma estrutura, né, transparente, com audiência do acionista minoritário, em que a Petrobras será, enfim, obrigada a vender o seu produto, dado que ela é monopolista na prática, pelo seu custo, mais uma rentabilidade em linha com o mundo. E eu levantei isso, a rentabilidade das grandes corporações de petróleo, Total, British Petroleum, Chevron, Exxon, etc., é algo ao redor de 6,7%, 6,4% ao ano. O lucro distribuído pela Petrobras, ano passado, foi de 38%. Compreende? É um abuso. Se você, por exemplo, tivesse uma coisa de poder fazer, vamos representar no CAD, a Petrobras tinha que ser desmontada. Mas não interessa ao país desmontar, por quê? Porque o mundo do petróleo é isso. Por que eu vou ficar deixando a minha comunidade vulnerável às oscilações especulativas de preço de petróleo se eu sou autossuficiente em petróleo pelo esforço público que eu fiz? Agora, veja, se nós chegarmos à conclusão de que qualquer setor público é vulnerável à corrupção, nós temos que arranjar um jeito de privatizar a presidência da República. E é só um argumento caricato que eu estou falando. Né? Porque a corrupção está na presidência da República, porque se eu sou presidente, eu sou o responsável pela Petrobras. E aí você tem contrato de gestão, padrões de eficiência, sabe, um rigoroso esquema de compliance. Estou discutindo, o professor Mairovitch está me ajudando, não é? Essa coisa de talvez criar um grande órgão no Brasil, independente, para uma agência, para vigiar com padrões e estándares de inteligência artificial, né, esse tipo de corrupção e punir.
Mas, assim, o Ceará, por exemplo, tem uma companhia de água e esgoto, a Companhia do Ceará. Nós estudamos se privatizarmos, se não privatizarmos, chegamos à seguinte conclusão. O Ceará tem 184 municípios. A CAGES tem 10, 12 municípios que dão lucro. Os outros todos dão prejuízo. Então, ela faz o quê? Subsídio cruzado. A gente cobra mais caro daqueles municípios mais ricos e oferece gratuidade ou rebatimento de tarifa e avançamos para universalizar o serviço de água e esgoto. E ela é submetida a um contrato de gestão. Ela dá lucro aqui ano após ano. Dá lucro ano após ano. Agora vai ver se tem algum político indicando gente para a CAGES. É tudo gente de padrão, com headhunter procurando o perfil do dirigente, enfim. E isso é perfeitamente praticável no Brasil. Portanto, o que é que eu estou fazendo? Eu estou determinando uma governança corporativa absolutamente transparente. Quem se sentir prejudicado, ao invés de sofrer a queda das ações, como tem ciclicamente acontecido, e tem gente ganhando dinheiro, Casagrande. O Bolsonaro fala, vou demitir o presidente da Petrobras, a ação cai 7%, entra a gente comprando, no dia seguinte ele desmente, a gente está ganhando. Outro dia, quando ele fez isso, tinha uma reunião, não é, de 3 generais, o Paulo Guedes e ele no Palácio, 15 minutos depois, aquilo que eram contratos de compra futura, supondo uma desvalorização da coisa, que eram 1.800 contratos em média há 3 anos, virou 160 mil contratos numa operação só. A CVM sabe disso, eu já sei o nome da corretora, mas eles estão usando o privilégio do sigilo bancário para não devassar quem foi o aplicador que, aplicando 160 mil reais, ganhou 18 milhões de reais num gesto especulativo. Isto é o que o Brasil tem sofrido. Então, a primeira deformação, a Petrobras abandonou a sua estrutura de custos e essa PPI determina que a Petrobras, ao invés de cobrar quanto custa os seus custos de produção, ela avalia quanto custaria a ela pagar se estivesse importando de Roterdã o preço spot do mercado especulativo um barril de petróleo. Ou é 80% controlado por estatais, que é o que acontece no mundo hoje, ou 20% controlado por 7 irmãs que operam em cartel. E as 7 irmãs operam em cartel nos países que têm déficit de abastecimento. O Brasil é superavitário. Então não há nenhuma razão para que o Brasil... Agora, não pode nunca mais voltar à governança corporativa da ladroeira, né, que o Lula implantou na Petrobras, fazer de conta que é inocente, que o Sérgio Moro é um pilantra que trocou os pés pelas mãos, fez dos autos um palanque para fazer política, como está evidenciado. Mas que o Lula fez da corrupção um elemento central do seu modelo de poder, isso eu estava muito perto e vi. E há muitas denúncias públicas que eu fiz ao tempo em que aconteceu. Sabe, Transpetro, com Sérgio Machado, R$1 bilhão de contratos sem licitação para Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, e eles vão me processando, sabe? E sempre me processam por dano moral, porque não querem me dar exceptio veritatis, que o professor Maierovitch me ensinou, que é caso de excludência do dolo do crime quando se trata de denúncia caluniosa.